explicando Ricardo Valverde. Manhã na Rio. Entrevista. Ainda que o envelhecimento não seja sinônimo de adoecimento, nos idosos ocorrem alterações funcionais significativas que interferem no estado de saúde geral. A associação do envelhecimento com outros fatores, como diabetes, por exemplo, aumenta ainda mais o risco cardiovascular. Mas o que pode acontecer se um idoso for diagnosticado com diabetes? Para falar mais sobre isso, quem está na linha é a doutora Márcia Umbelino, geriatra e ortomolecular. Doutora Márcia, muito bom dia, obrigado pela sua participação no programa. Explique melhor sobre a diabetes. Todo mundo está sujeito a ter diabetes ou é uma coisa genética, hein, doutora? Bom dia. Bom dia a todos, boa semana para vocês. E eu sempre é um prazer estar participando do programa. Olha, a diabetes pode dar em qualquer idade, sim. Existem pelo menos 4 tipos que foi mais fácil da gente explicar. Tem o diabetes tipo 1, que às vezes a criança nasce assim, que é insulino dependente. Tem o diabetes tipo 2, que tem uma tendência genética, mas tem muito mais a ver com hábitos, né? Tem a diabetes tipo 3, que é gestacional, que é no período da gestação que ocorre, e tem essa diabetes tipo 4, que tem a ver mais com a idade avançada e o funcionamento alterado do pâncreas. O fato é que em qualquer idade é preciso a gente pensar que um paciente pode ter diabetes, que para mim, é uma das doenças mais capciosas que existe, né? Porque muitas vezes ela fica silenciosa, o paciente não vai ao médico, e ela gera problemas muito sérios de possibilidade de a gente ficar cego, de perder pedaços de perna, de dedo, ter amputações e tal, por problema circulatório. Então é um assunto bem interessante esse para se falar. Doutora, eu tive uma namorada, o nome dela é Liamara. Manda um beijo para ela, né? Ela já está casada agora. A mãe, minha ex-sogra, faleceu, a Andréia, infelizmente. Mas a Liamara, ela, quando eu namorava, ela tinha 20 anos de idade. E ela já tinha diabetes, chegava a 500, ela tomava insulina, era uma coisa assim absurda. Então assim, por exemplo, os filhos da Liamara, são propensos a ter diabetes igual a mãe ou não? Sim, tem uma tendência, é uma tendência familiar que a gente chama. Genético, assim, que absoluta certeza todas as pessoas filhos daquela pessoa vão ter a doença, mas familiar tem uma tendência maior, sim, tem sim. E outra questão, doutor, sobre a diabetes, a pré-diabetes. A pré-diabetes, ela controlada, evita uma diabetes ou a pré-diabetes já quer dizendo que a diabetes vem que não tem jeito? A gente tem 2 situações aí. A gente tem uma coisa do comportamento, né, da alimentação errada, da falta de exercício físico. A gente pode dizer o critério que a gente fala hoje da importância da gordura em volta do fígado, que a gente chama esteatose da gordura visceral. Então a gente vai levar em consideração esses hábitos nocivos de fast food, que gera uma tendência maior à insulina, mas uma tendência maior ao açúcar. Esse paciente ele pode estar diabético, né? Mas se ele fizer exercício físico, fizer dieta, ele pode voltar ao que era antes, com controle, sabendo que tem uma tendência maior. Tem pacientes que têm uma tendência familiar e com esses hábitos nocivos ficam diabéticos, mas existe a pré-diabetes, sim. Uma outra questão, eu tô alterada, com o açúcar está até o 99, que é o limite, você tem uma hemoglobina, que é a média da glicose dos últimos 3 meses, a 5,7, 5,8, esse é um paciente com insulina alta pré-diabético. É o paciente do alerta, sabe? É dizer assim, você tem mais uma chancezinha se você mudar seus hábitos. Quando se fala em diabetes, doutora, muitas pessoas pensam logo no açúcar, né, na alimentação. E teria uma alimentação ideal para uma pessoa, a partir de então diagnosticada com diabetes, cortar o açúcar completamente. Agora, me corrija se eu estou errado. Eu estava vendo uma entrevista de um nutricionista, ele diz o seguinte: fruta se consome in natura. A partir do momento que você transforma aquela fruta em suco, o açúcar já está presente no organismo. É porque você faz uma absorção muito imediata do açúcar da fruta. Quando você está com a casca, por exemplo, né, uma maçã com casca, você tem a fibra. A fibra ela diminui a possibilidade de fazer um pico glicêmico, que a gente chama, de jogar a insulina muito lá para cima e fazer muito de estímulo para regular a insulina. Alimentos com fibra, alimentos in natura são muito interessantes, laranja com bagaço, só que a gente tem que pensar que fruta tem muito açúcar. E, por exemplo, se eu faço um suco de laranja, que eu coloco 2 laranjas, quando eu sou um paciente que não faz exercício físico, né, não tem uma queima maior, já tem muito açúcar. Então, prestar atenção nas frutas, porque no verão, então, que a gente acha, não,
fruta não engorda, fruta é muito saudável, então eu vou comer fruta sem parar. Não pode ser isso. Por exemplo, um diabético ele come de 2 a 3 frutas dias, no máximo. Então deveria ser a nossa média aí. Tem que pensar nos açúcares indiretos também e nas massas, né? Se eu ingiro muito pão, muita massa e eu não faço uma queima disso, vai virar açúcar. Agora, a diabetes, ela é diagnosticada só através do exame sanguíneo ou a pessoa adquire algum sintoma que fica ali visível que ela sofre de diabetes? Tem os dois movimentos. Os sintomas eu acho importante a gente falar. Um paciente que ganhou um peso de uma hora para outra, ficou muito cansado, com muita fadiga, que começou a ter dormência nas pernas, uma cor muito avermelhada no rosto, o corpo fica com uma cor estranha, de congestão, né, de vermelhidão. Excesso de número de vezes que vai fazer xixi, que vai urinar, ou emagrecimento sem motivo. Pensar na vontade excessiva de começar a beber água, que não era um hábito de uma pessoa, então começar a beber água demais, ir ao banheiro demais, emagrecer ou ganhar peso demais, fadiga, isso são infecção urinária de repetição, que tem que acender um alerta de que tem alguma coisa errada. Eu estou conversando... O ideal, né, se a gente pudesse fazer isso, era um exame, pelo menos um exame de sangue, que hemograma não tem glicose, hemograma é só para ver sala sanguínea. Um exame de sangue laboratorial razoável, uma vez por ano, já ajudaria muitíssimo. Eu estou conversando com a doutora Márcia Umbelino, ela é geriatra, o assunto de hoje é diabetes nos idosos. Isso é lenda ou é verdade? Me falaram, desde criança que me falaram o seguinte, a pessoa, quando ela está com diabetes avançado, se ela urinar num determinado local, daqui a pouco está cheio de formiga. Isso é verdade ou isso é lenda? É real. É real, sim. É sim. Era a maneira que se fazia diagnóstico... Porque a medicina não era avançada como hoje, né, doutor? Então esse era um dos diagnósticos dos antigos. Eram os sintomas indiretos que a gente podia analisar e era na observação, né? Se via que em determinados lugares as urinas, a formiga se concentrava. E sobre tinha médico que fazia as análises, vamos dizer isso em outros séculos, né? Experimentava a urina, né? Pra ver se estava mais doce. E em que momento a diabetes pode prejudicar a visão? Isso vai depender muito do paciente. Por exemplo, se ele é um paciente hipertenso também, que já tem um vaso, que fica toda hora aumentando e diminuindo a pressão dentro dele, então ele vai se lesionando, se deteriorando, é mais complexo, é mais rápido. Se for ele só diabético, se o paciente tiver glaucoma, vai depender muito. O tempo a gente não sabe, mas, por exemplo, pode ser de forma aguda. Eu posso fazer uma glicemia, minha glicose chegar lá dos 400, 500 e eu já desenvolvo uma retinopatia, que a gente chama. É quando a gente inflama e a gente gera problemas na retina. Eu ia perguntar exatamente nos pequenos vasos. Por isso que às vezes a gente tem problema circulatório também, são os pequenos vasos comprometidos. É exatamente isso, porque a diabetes num estágio muito avançado, ela provoca o descolamento de retina, não é isso, doutor? Porque ela vai ocupando os espaços, ela vai inflamando, e quando ela inflama, ela incha, ou quando ela inflama, ela obstrui. E aumenta a pressão dentro da vista. Isso pode acontecer no rim também, em qualquer vaso, né? Então no rim, no pé, no dedo. A gente hoje tem muitos remédios bons, sabe? Mesmo a gente tem subnotificação. Você tem uma noção, são 537 milhões de pessoas no mundo com diabetes notificadas. Né? No Brasil, 10% da população brasileira está com diabetes. A nossa população brasileira está muito obesa. A gente tem que falar sobre isso, como no seu programa de alimentação, existe isso exaustivamente. 100% das pessoas obesas são diabéticas ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu posso ter um paciente que você olha assim e fala, não, é uma pessoa magra, e esse ser um paciente diabético ou pré-diabético. Vai depender, hoje a gente fala muito de insulina. Quando a pessoa ganha peso, a insulina começa a aumentar também. Quando eu não durmo direito, a minha insulina pode aumentar e eu posso ter uma tendência na hora de ficar diabético. Sim, uma última pergunta, doutora, para a gente encerrar, agradecendo a sua participação no programa. A diabetes é reversível em qualquer idade, inclusive nos idosos? Se for por hábitos que não sejam saudáveis, sim. Nos idosos é um pouco mais difícil, porque a gente tem que contar que esse pâncreas, essa parte endócrina do idoso não está funcionando direito, está meio cansado, eu vou usar uma palavra entre aspas, está meio na menopausa,
tá senescente, tá velhinho, então a gente tem que pensar no que pode ser um pâncreas que esteja cansando. E o pâncreas Mas numa idade adulta, 60 menos, sim, podemos. E o pâncreas sobrecarregado pode ocasionar uma doença no pâncreas, um câncer, por exemplo? Pode, mas isso é mais difícil, né? Alterações no pâncreas, mais normal, pancreatite. Tá Temos visto muita causa de pancreatite. Isso daria um tema diferente aí. É verdade, isso é verdade. Um tema muito importante, por sinal. Eu conversei com a doutora Márcia Umbelino, geriatra. O assunto de hoje foi diabetes nos idosos. Queria, por gentileza, doutora, que a senhora deixasse seu contato, e-mail, rede social, para que as pessoas também possam informar melhor sobre isso. É doutora Márcia Umbelino no Instagram. Okay, @ doutora Márcia Umbelino. Obrigado, doutora. Um bom dia. Obrigado pela sua participação no programa, viu? Obrigado a vocês. Tchau, tchau.